Tecnologia, entretenimento, internet, mídias digitais. Papo de Futuro com Beth Veloso. Bom, no Papo de Futuro de hoje nós vamos falar sobre um tema que afeta milhões de brasileiros todos os dias: a qualidade dos serviços de telecomunicações. Você já deve ter ficado frustrado com uma ligação que caiu ou com a sua internet que simplesmente não entrega a velocidade contratada. Pois bem, a Anatel divulgou recentemente os resultados da pesquisa de satisfação e qualidade percebida 2024. E os números mostram avanços, mas também desafios que ainda precisam ser enfrentados. Quem comenta tudo e está com a gente aqui no estúdio é a jornalista e também consultora legislativa Beth Veloso. Tudo bem, Beth? Olá, Ana Raquel. Uma honra, um prazer enorme estar aqui nessa bancada de mulheres, como eu comentei. Exato. E vamos sim comentar essa pesquisa da Anatel, que é uma pesquisa super abrangente e super importante para as telecomunicações no Brasil. E o que você traz para a gente, então, de principais pontos dessa pesquisa, Beth? Olha, Ana, tem fatos bem curiosos, né? Em primeiro lugar, ela é realizada há 10 anos, já aprimorou bastante, a metodologia já está bem mais sofisticada e ela serve sim para balizar as políticas públicas, as ações da Anatel, a ofensiva com relação às próprias prestadoras de serviço. Em segundo lugar, ela também abrange um número enorme de consumidores. Como é que eles fazem essa pesquisa? Eles contratam uma empresa que telefona para o consumidor e entrevista esse consumidor. Então, é uma pesquisa real, é uma amostragem abrangente, que de fato tenta retratar uma realidade do uso dos serviços de telecomunicações aqui no Brasil. E a gente mostra, por outro lado, que, para mim, é até uma surpresa, sim, de um modo geral, o consumidor está bastante satisfeito com os serviços de telefonia fixa, telefonia móvel, TV por assinatura e internet. Basicamente, esses são os serviços que são abrangidos, né? Entre essas notas do Índice Geral de Satisfação, a gente tem, surpreendentemente, o celular pré-pago como aquele que tem a melhor avaliação. Uma nota de 7,88, desculpa. E representando uma melhora, então, com relação aos anos anteriores. E o patinho feio, digamos assim, desse último levantamento foi a internet fixa, que ficou com a pior nota. Lembrando que nesse mundo conectado que a gente está, a internet é super importante, né, para todos os usuários, porque a gente quer uma internet que de fato funcione, que esteja acessível. Por outro lado, virando outro lado da pesquisa, a gente tem aí um percentual de 10%, né, dos entrevistados que não estão nada satisfeitos com o serviço que as operadoras prestam, especialmente, de novo, a internet fixa e o atendimento das operadoras, especialmente no serviço pós-pago, né, da telefonia pós-paga. 10%, Ana, não é qualquer coisinha não, tá? A gente acha que é um volume pequenininho, mas se a gente considerar hoje que nós temos 300 milhões de contratos ativos no Brasil, a gente está falando aí de um público de umas 30 milhões de pessoas que não estão muito felizes com o que a gente tem de comunicação, porque a comunicação ela serve para serviços, serve para negócios, ela serve para relacionamento. Se a gente fica sem comunicação, até a nossa vida é colocada em risco, né? A gente sabe disso. E então, essa pesquisa, ela mede esses serviços que eu falei, ela percebe, ela pede qual é a percepção de qualidade no atendimento e permite, então, dar um norte com relação ao atendimento ao consumidor, por estado, por serviço e também por prestadora, que é um aspecto interessante, porque se você vai contratar um serviço, você pode dar uma olhadinha na pesquisa antes para saber qual foi a melhor e qual foi a pior, né, operadora avaliada. E para aprofundar esses dados, então, eu busquei a Cristiana Camarati. Além de ser mulher num ambiente eminentemente masculino, ela é superintendente de relações
com os consumidores da Anatel, a nossa agência de telecomunicações. Então, além de destacar a imensidão dessa pesquisa, 64 mil consumidores entrevistados, né? Ela também fala de alguns pontos. Por exemplo, a Anatel imediatamente já mandou uma correspondência para os prestadores que foram mal avaliados, pedindo realmente, denunciando essas falhas e pedindo correções. E como eu coloquei, né, a gente tem uma percepção de que a própria agência de telecomunicações também falha muito no atendimento. A gente acha que às vezes a agência é um pouco condescendente, é um pouco leniente e, no entanto, para o consumidor, o serviço sim tem melhorado a sua qualidade. E é sobre isso que a Cristiana Camarati vai falar com a gente. Vamos ouvi-la. A média em relação aos 4 principais serviços, celular, internet, TV por assinatura e telefonia fixa, é uma média de satisfeito. Pensa naquelas 4 estrelinhas, ou 5 estrelinhas do aplicativo, né, que a gente dá. É como se a maior parte da população estivesse clicando ali na estrelinha em 4 estrelinhas. Essa é a realidade dessa pesquisa em relação à satisfação geral. Porém, quando a gente abre os extratos, a gente vê que 10% dos consumidores estão muito insatisfeitos. Então, eles estão ali na estrelinha 1 e 2, sabe? E esses 10% é que merecem também a nossa atenção e entender por que eles estão insatisfeitos e melhorar e estimular a melhora da prestação dos serviços de internet. Pois é, Beth, mas então qual que seria o maior problema em termos de qualidade, né, para o consumidor, nesse caso das telecomunicações, e o que essa pesquisa está apontando? Ana Raquel, eu acho que a questão do atendimento, o atendimento telefônico, seja ele presencial, seja ele digital, os canais de comunicação, ou seja, basicamente a gente está falando de comunicação e a gente está falando de como as operadoras se comunicam mal com os seus consumidores. Então você tem aí um paradoxo, porque realmente elas deveriam ser as empresas que melhor informação prestassem aos seus consumidores. A gente tem um gap nesse, não apenas da informação, mas como também nesse relacionamento para a solução efetiva dos problemas. Eu já tive um problema que eu não conseguia simplesmente me comunicar com uma prestadora, passei 2 meses tentando utilizar vários canais, até que eu troquei de prestadora. Percebe que o trocar de prestadora é sempre uma medida extrema, emergencial. A gente não tem tempo de ficar pulando igual macaquinho de galho em galho, no momento que você tem uma dificuldade, né, de comunicação, o telefone não está funcionando, a internet, o 3G, né, o 5G agora, que a gente vai ver que está tendo um avanço também no Brasil. Portanto, eu diria que essa qualidade, né, do atendimento, no caso da telefonia e no caso da internet, é realmente o funcionamento. Quer dizer, aquela internet que às vezes não funciona, que não entrega a velocidade que foi contratada. A gente lembra, por exemplo, que mesmo a internet no cabo, a gente não usa mais o cabo, né? A gente está sempre usando o Wi-Fi. Sim. E a pesquisa não conseguia medir qual era a velocidade do Wi-Fi que era entregue, apenas que o cabo entregava. Que isso era uma falha grande também, porque você precisa dessas informações para poder estar auferindo se realmente o contrato está sendo cumprido, né? O que foi contratado de fato. E esses piores índices, então, eles vão acabar levando a novas ações por parte da Anatel, né? Então, tem, por exemplo, muitos projetos de lei aqui na Câmara dos Deputados que defendem a volta das lojas presenciais, não apenas para marketing ou venda de pacotes, mas para atendimento ao consumidor mesmo. É porque às vezes o consumidor, né, Beth, ele quer aquele atendimento com uma pessoa, aqueles sinais ali eletrônicos, né, nem sempre atendem, nem sempre resolvem o nosso problema. Exatamente, até porque a gente tem uma faixa da população, vale lembrar, que ela não tem nenhuma familiaridade ou quase nenhuma com os canais digitais, com acessar a internet, com entrar no formulário, com fazer um atendimento através de um chatbot. Isso não são coisas triviais para quem está numa geração maior, né? Então, a pesquisa ela também acabou adotando
De qualquer forma, ela mostra que 2/3 dos consumidores estão, sim, conseguindo atuar bem nesse terreno das comunicações, mas a gente precisava aprofundar um pouquinho nessa questão do que não está bem feito, porque é justamente isso, o objetivo é a gente avançar. Se a gente está com 7,88, né? Olha, um fato curioso também, antes da gente chamar a próxima fala da Cristiana, é que a gente acabou tendo um desempenho muito melhor das menores operadoras. Elas tiveram um índice de percepção muito mais elevado do que as grandes operadoras. Então, a gente olha que tamanho não é documento. Quando você realmente tem a intenção de focar num bom serviço, você consegue fazer. Por isso, eu vou convidar de novo a gente a ouvir a Cristiana Camarati sobre essas deficiências no sistema. Os índices de atendimento, especialmente de atendimento telefônico, são os mais baixos. O consumidor está bastante incomodado com esse atendimento. Então, nós precisamos atuar para melhorar isso. Além disso, nós, considerando que, pelo estudo e o que a pesquisa revela, o consumidor que utiliza a internet prioriza muito um bom funcionamento. É óbvio, né? Porque todos nós, quando estamos na internet, utilizamos redes sociais, utilizamos para trabalho, videoconferência, ou enfim, para trocar mensagens ou uma videochamada. Então, nós precisamos de uma boa qualidade da internet. E por essa razão, nós temos um projeto que está sendo desenvolvido para medir a velocidade da internet contratada e, consequentemente, impulsionar uma melhora da qualidade da internet. É isso que a Cristiana fala, é super importante, né? Porque você está ali no meio do seu stream, no meio de uma videoconferência, de uma teleconferência em trabalho, você não quer ter seu sinal interrompido. Então, sobre esse uso da internet, Beth, quais foram os principais achados da pesquisa? Ana Raquel, acho que primeiro é importante a gente desmembrar um pouquinho o que seria a internet, né? A gente tem internet que vem via banda larga e a gente tem também a internet que vem pela telefonia móvel. Então, eu queria trazer alguns dados da pesquisa de alguns padrões de uso dos consumidores. Por exemplo, a gente tem hoje o 4G, que é predominante, né? Então, é uma internet que já é um pouco mais difícil para um uso mais intensivo, né? Um consumo mais intensivo de dados, como uma videoconferência, como você comentou, ou um streaming mesmo, né? Mas a gente também tem o 5G avançando bastante, com um aumento, 67% dos usuários do pré-pago, por exemplo, eles já estão utilizando redes 5G, que já tem uma performance melhor. A fibra ótica, ela é a tecnologia predominante na internet fixa e ela é usada por 78% dos consumidores. E apenas 16% dos consumidores, eu acho que é um outro dado aqui, trazendo já, partindo da internet, que a gente está vendo que ela está tendo uma progressão e que a internet fixa vai ter uma atenção maior, mas olha só, por outro lado, se a gente for olhar a convivência de dois mundos, né, do analógico para o digital, ou seja, do mundo bem moderno para um mundo mais arcaico, você sabia, Ana Raquel, que a gente ainda tem telefonia fixa? Eu estou falando de telefone fixo no Brasil, e que ele hoje... Eu tenho telefone fixo, Beth Veloso. Nossa, impressionante. Olha só. Não é? E a gente achando que não, que é um serviço completamente obsoleto, que a gente não precisa mais prestar atenção nele. E simplesmente 16% dos consumidores usam, como a Ana Raquel, eu uso o telefone fixo. Na verdade, eles usam como principal, né, meio para você fazer uma chamada de voz, que também está muito em desuso, né? Mas aí a gente tem que fazer um outro corte importante da pesquisa e ver quem é esse consumidor, né? Quem é esse público que está precisando fazer uma chamada por um telefone fixo e tal. Então, na maior parte das vezes, são pessoas mais idosas, com uma menor renda e majoritariamente mulheres. Então, esse público
Eu acho que foi o grande achado da pesquisa que não apenas pelo uso do telefone fixo, mas pelo próprio não uso da internet, ou seja, aquilo que a pesquisa não fala, também diz muita coisa, precisa de uma atenção especial, não só da Anatel, como da Câmara dos Deputados, como na votação do projeto, de projetos de lei, em debates que a gente faça aqui na audiência, para que tenha uma política pública de atenção, de literacia, de educação digital para esse público, porque uma hora o telefone fixo vai acabar, porque você tem que falar com outra pessoa que também tem o telefone fixo na outra ponta, né? Então, esse é um detalhe também, né? Você pode até ligar para o celular, claro, mas ele vai ficar com uma tarifa mais cara. Então, uma série de questões aí envolvidas, né? A Cristiane Camarati, por exemplo, ela reforça essa necessidade de você realmente, embora seja só 16% da população, né, ter uma atenção muito especial no que a gente chama de inclusão digital de pessoas idosas. Vamos ouvi-la. Nós, enquanto reguladores, sabemos que quem não for incluído será excluído. Então, temos que trabalhar na promoção das habilidades digitais. E por isso nós temos um acordo com a Unesco, assinado no ano passado, e esse ano já uma série de eventos serão realizados, de modo a priorizar e entender as necessidades e os medos da população idosa que ainda não tem tanta habilidade para usar o digital, e aí a conseguir entender suas necessidades, seus medos e atuar de modo a permitir que eles também adentrem o mundo digital. Bom, eu estou no mundo digital, tá, Beth? Eu tenho telefone fixo, mas ainda eu estou no mundo digital. Mas mesmo assim, eu acho que é interessante a gente trazer esses dados, porque o Brasil realmente é muito diverso e são muitas realidades. E é legal você trazer esses dados aqui para o Economia Direta, não, para o Papo de Futuro. Então, olhando justamente para o futuro, a gente está falando aqui do futuro e do presente. Como é que a Anatel ela pretende usar esses dados da pesquisa, Beth, para garantir que essas melhorias aconteçam? Bom, de modo prático, né, a gente precisa aí ter um olhar para os regulamentos, né, para as normas, o que precisa avançar em termos da regulação desses serviços, do funcionamento deles, né, como eu falei, a questão da gente discutir ter lojas ou não, a questão de você ter regras ou métricas mais rigorosas para tolerar ou não um não atendimento, uma má prestação de serviço, né? E olha que a gente não está falando nem de aplicações de internet, que aí a gente vai para as plataformas digitais que também tem um péssimo relacionamento com os usuários dessas plataformas, né? Então, voltando aqui para as telecomunicações, a gente também vai ter em breve a atualização do Código de Telecomunicações, que o CDC, obviamente, o Código de Defesa do Consumidor, se aplica, mas existe também um código específico para os usuários de telecomunicações, por exemplo, que prevê, no caso de uma cobrança indevida, a devolução em dobro. São regras específicas para o setor. Então, eu acho que, para fazer o fechamento do nosso programa de hoje, eu acho que a grande lição, Ana Raquel, é a gente trabalhar a questão da informação. A informação é muito importante. E quando eu falo de informação, eu estou falando não apenas de respeito ao consumidor, mas eu estou falando também de transparência na atitude, estou falando de investimento das prestadoras em melhorar essa conectividade, né? Em fazer não apenas uma pré-venda maravilhosa em que você realmente vai ali disputar o seu consumidor à tapa, mas fazer uma pós-venda e um acompanhamento e fidelizar o seu consumidor não apenas com pacotes, mas fidelizar o seu consumidor na qualidade do serviço que você presta, de modo que ele ame a sua operadora e não queira realmente ir para uma concorrente. Então, eu falei aqui da atualização dos regulamentos, do Código de Defesa, e eu acho que a gente também teria que pensar muito, né, na questão de você ter uma arbitragem e soluções administrativas de todas essas questões que são levadas, quer dizer, os números de reclamações, inclusive junto à própria Anatel, ainda são imensos, Ana Raquel, assim, não é pouca coisa, né, tá caindo um pouquinho. O número de reclamação, não tem os dados agora, mas a gente pode discutir isso depois. Agora, não é pouca coisa. E importante declarar, né, e ter um olhar para que, se a gente vai nos PROCONs ou mesmo nos juizados especiais, nós temos aí
telecomunicações em terceiro lugar, né? Atrás de bancos e de companhias do setor financeiro. Então, assim, a gente ainda não tem, digamos assim, uma boa imagem reputacional dessas empresas que permita a gente soltar fogos de artifício. A pesquisa é um grande mérito, né? Os resultados dela precisam realmente ser bem aprofundados e desdobrados em muitas diversas ações, porque o setor ainda precisa.